House Rock. Senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar para vocês o Jazz Rock ou o Fusion Rock. O jazz, o rei dos gêneros da improvisação, e o rock and roll também, improvisação pura. Quando esses dois ritmos se unem, é só arte, qualidade, uma maravilha. O jazz rock, ele surgiu muito influenciado pelas linhas melódicas e pelos ritmos de Miles Davis. Miles Davis é um dos grandes gênios da história da humanidade na música. Ele deveria estar ali do lado de Beethoven, Tchaikovsky, os grandes mestres da música, porque a gente fala, o João Gilberto inventou a bossa nova, Bob Marley, o reggae. Poxa, Miles Davis inventou 3 gêneros diferentes. Ele inventou, junto com Dizzy Gillespie e Charlie Parker, o The Bird, ele inventou o bebop e depois também inventou o cool jazz, que é aquele jazz lento, sensual, e finalmente o fusion, usando todas as influências, inclusive o rock and roll, daí o jazz rock, para dar uma dimensão diferente, tanto para o jazz quanto para o rock, e influencia boa parte da música até hoje. Então, o cara do jazz rock, pelo menos lá nos primórdios, é o Miles Davis. E ele deu chance para muita gente, trouxe muito músico bom. A gente vai mostrar algum deles aí. Jazz rock, galera! Esse cara que está aí atrás, o John McLaren, um dos grandes guitarristas, tanto do jazz quanto do rock, porque ele fez de tudo também, ele foi descoberto pelo Miles Davis, para variar. E o cara é genial, ele trouxe um pouco da música hindu, da música oriental, para dentro do jazz, com improvisações, inclusive em escala árabe, um monte de situações que eram inéditas tanto para o jazz quanto para o rock. Essa é a famosa Mahavishnu Orchestra. Grandes músicos surgiram com o fusion jazz e o jazz rock. Um deles é Jean-Luc Ponty, um violinista francês sensacional que surgiu tocando inclusive com Frank Zappa, com várias bandas, e depois desenvolveu o estilo próprio dele, que foi muito bem aceito, inclusive na música comercial na época. Com vocês, Jean-Luc Ponty. Frank Zappa, desde que surgiu no meio musical, já é um experimentador mor por natureza. Ele surgiu num programa de televisão, quando era muito jovem, 16, 17 anos, tocando na roda de uma bicicleta, no programa, se não me engano, David Letterman. E daí foi, só experimentando, ouvindo muita coisa boa. Ele foi um dos caras que começou a utilizar no rock, gente, veja bem, o pessoal não usava nem na música erudita a escala dodecafônica. Muita música de Stockenhausen, sabe? Ele tinha uma influência clássica muito grande do jazz também. Um super músico, um músico completo, que praticamente, como a gente diz no futebol, né, bateu nas 11, né? Cabeceava, defendia, fazia tudo. Frank Zappa é um músico genial. E aqui ele está com a banda Mothers of Invention, as mães da invenção, que realmente a necessidade é a mãe da invenção. E qual a necessidade? Fazer música, gente, música boa, música ótima, de Frank Zappa.
Sure was different. I ain't never seen nothing like that in my entire life. A round ball, I couldn't. That watch can't do nothing for me. Did a vehicle fly along the mountains and find a place to park itself? Park itself. Park it. Or did someone build a place to leave a space for such a thing to land? Graças a essa música, galera, que eu me tornei um guitarrista. Exatamente graças a esse cara, Jeff Beck, e a guitarra elétrica. Só gratidão. Sensacional, o músico Chick Corea, que infelizmente recentemente nos deixou. É um cara também, ó, para variar, surgiu com Miles Davis. Como eu disse para vocês no começo, Miles Davis revelou grandes músicos. Chick Corea talvez seja um dos maiores dele. E ele também revelou muita gente boa. Vocês vão ver aqui, tem o Dave Weckl na bateria, John Patitucci no contrabaixo, esse cara aí sensacional. Daqui a pouco vocês vão ver também o Rafael Portugal. Ele foi guitarrista no começo da carreira dele, depois virou comediante. Tô brincando, o sensacional Scott Henderson.
Curtam aí, gente. Jazz rock, ou fusion jazz, como queiram, né? Ele se esparramou pelo mundo inteiro. E temos representantes em todos os países praticamente, sempre com qualidade, com uma improvisação incrível, músicos virtuosos, técnicos, mas também com muita sensibilidade. E você encontra em todos os locais, inclusive no Japão. Aí temos atrás o Cassiopeia, na sequência nós vamos colocar também o Passport. Passport é uma banda de jazz rock alemã. Genial também. Eu, como guitarrista, posso dizer com tranquilidade para vocês, alguns dos melhores guitarristas do mundo estão no jazz rock, no fusion. Confere aí.
Gente, para representar o jazz rock brasileiro, eu escolhi uma das grandes bandas, uma banda de mulheres, o Grupo Kali, que inclusive eu vi ao vivo lá em São Paulo, no Bexiga. Sensacional, as meninas tocam muito, inclusive com a Vera Figueiredo, que era da banda do Serginho Groisman. Outro guitarrista sensacional que inovou totalmente a guitarra, tocando a guitarra como se toca um teclado, é o Stanley Jordan. É um excelente músico. Esse, inclusive, eu tive a oportunidade de ver ele em São Paulo, lá na Praça da República. E olha, quando ele veio, ele apresentou uns músicos totalmente desconhecidos. E em português, ele fez questão de dizer, esses músicos são todos brasileiros. Eu fiz questão de pegar os músicos aqui do Brasil, que são os melhores músicos do mundo. Foi aplaudido por todos ali no momento. E músicos geniais, que até hoje eu não sei o nome deles. Músicos de estúdio, que ele conheceu em algum lugar e resolveu trazer para o show aqui no Brasil. Aí pessoal, um prazer ter feito esse programa para vocês de jazz rock. Jazz já é maravilhoso, com rock então, meu Deus do céu, macarronada com polpettone, né? Bem a la Bartolini que vos fala. Gente, demais, é um prazer estar trazendo esses programas para vocês conhecerem um pouco mais dos multigêneros que o rock engloba e o jazz também. Estaremos juntos na próxima com mais programas inéditos e maravilhosos para você. Tamo junto, galera. É a nave do rock e do jazz.